Bom, pessoal, para resolver o exercício 8, nós vamos relembrar aquele exercício onde usamos o diagrama de Venn. Lembra dele? O que é o diagrama de Venn? Quando a gente coloca o conjunto utilizando esse círculo. Então, o que você precisa lembrar? Onde estão os elementos da interseção? Então, os elementos da interseção ficam onde os círculos estão sobrepostos. Onde fica o elemento da diferença? Então, se eu estou fazendo A menos B, então os elementos são dessa região aqui. Eles são elementos que estão apenas em A. Quando é a união, eu vou juntar todos os elementos. Então, no meu diagrama, eu vou pintar a região inteira dos dois conjuntos, unido, certo? Ok, então, no exercício 8, nós vamos utilizar o diagrama de Venn para resolvê-lo. Primeiro, percebam que ele diz o seguinte: uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Então, o meu conjunto universo, ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho para trabalhar é 40, certo? Ok, então para eu fazer o diagrama de Venn, eu vou fazer o círculo dos alunos que acertaram a primeira questão, um círculo para os alunos que acertaram a segunda questão, e esse quadradinho, ele representa o conjunto universo, ou seja, o total de 40 alunos. Então, no final, esse conjunto, dentro do quadrado, precisa ter 40 alunos, certo? Então, lembra como a gente faz para preencher o diagrama de Venn? A gente sempre começa pela interseção. Então, aqui no meu enunciado, eu vou identificar onde está escrito, onde me dá a informação de alunos que acertaram as 2 questões ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a primeira informação que a gente tem já diz isso, né? 10 alunos acertaram as 2 questões, certo? Se 10 alunos acertaram as 2 questões, então aqui na minha interseção, eu vou colocar o número 10. Lembrando que o número 10 não é um elemento do conjunto, é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho na interseção? 10, beleza? Quantos alunos acertaram a primeira questão? Então, eu vou procurar lá, aqui, primeira questão, 25 acertaram a primeira questão. Se 25 acertaram a primeira e eu já coloquei 10 dentro do conjunto, ó, dentro do círculo verde, quantos faltam para dar 25? 15. Então, dentro da bolinha verde, eu tenho que ter 25 alunos. 15 mais 10, 25 alunos. Agora, quem acertou apenas, quem não, né? Quantos acertou apenas a questão 2? Então, volta lá. 20 alunos acertaram a questão 2. Se 20 alunos acertaram a questão 2 e eu já anotei aqui 10 alunos, quantos faltam para 20? Então, 20 menos 10, 10, beleza? Agora, reparem que dentro do conjunto universo, eu preciso ter 40 alunos, certo? Quantos alunos eu tenho aqui? Eu já tenho 15 mais 10 mais 10. Isso dá 35, certo? Se aqui eu tenho 35, quantos faltam para completar os 40 alunos que eu preciso ter no meu conjunto universo, que é o quadrado? Então, 40, que seria o total, menos os 35 que eu já encontrei que tá ali, beleza? Isso dá quanto? Então, aqui fora, eu tenho 5 alunos, certo? Terminei de representar o diagrama, volta lá na perguntinha. Quantos alunos erraram as 2 questões?
Olha só, esses 5 são elementos que não acertaram nem a segunda questão, nem a primeira questão. Então, a resposta é 5, certo? Então, 5 elementos não acertaram nenhuma das questões. Beleza?